Bom dia, faltam 9 minutos para as 10. O Homem que Mordeu o Cão e outras histórias com Nuno Marco é uma oferta Montepio, soluções para empresas, e Homes Place. O verão começa agora. Ganhe uma avaliação grátis. Visite um clube. Título deste episódio: Tão bom. O Homem que Mordeu o Cão. Não, mas há uma razão. O que se passa é que este episódio vai ser um misto daquilo que iria ser o primeiro, que não tivemos tempo para fazer, e o segundo. Isto é uma. Olha, é uma amálgama. Dizia eu há pouco, à laia de teaser, que uma universidade da Austrália tinha feito um estudo revolucionário sobre as plantas. Eles chegaram à conclusão, estes cientistas, que as plantas são seres sensíveis e inteligentes, capazes de ter processos mentais de alto nível, como a capacidade de sentir medo e felicidade, a capacidade de falarem umas com as outras e de lerem mentes. De lerem mentes. Eu vi esta notícia ontem. Mas mentes de outros vegetais ou mentes... As mentes humanas, Ricardo. Olá! Eu vi esta Mas eu notícia. gosto do conceito de mentes de vegetais. Claro. Sim. Mas olha que eu fiquei paranoico com isto. Eu dei por mim a levantar-me e a ir ter com um vasinho com salsa que a Ana, a minha mulher, tem no parapeito da janela da cozinha, e dei por mim a perguntar à salsa: o que é que foi? Estás a olhar para mim porquê? Estás a olhar para mim porquê? Bom, quem deve Ela estar contente? estava a olhar para o mais profundo da tua alma, essa salsa. O estupor da salsa. Mas atenção, por exemplo, uma alface lê mentes. Sim. E a última coisa que ela lê, cheira-me que este tipo me quer comer. Já está. Mas repara, o príncipe Carlos de Inglaterra, há tempos disse que tinha falado com umas plantas e que elas lhe tinham respondido, e toda a gente gozou com ele. Agora, depois deste estudo, se calhar começas a dar razão ao príncipe. Ou então não, pode ainda assim ter sido maluquice dele. Mas o estudo australiano é muito interessante. Esta equipa fez testes do género: pegar num vaso com plantas e atirá-lo de uma altura considerável para cima de um colchão de espuma. Uma coisa, dizem os cientistas, que as assustasse. Agora que eu estou a dizer isto em voz alta é que é estranho, de facto. Que as assustasse, mas que não as magoasse. Pois. Estamos a falar de plantas. Aparentemente, os cientistas conseguiam registar pequenas alterações químicas que podem ser interpretadas como medo provocado pela memória da queda. A notícia que eu li tem frases incríveis. Se não fossem cientistas sérios, podiam ser devaneios de um louco. Por exemplo: fizemos os testes tendo a certeza de que as plantas não estavam cansadas. Vocês sabem como é que é quando as plantas dormem pouco. Insuportáveis. Eles dizem que 28 dias depois da queda havia plantas que ainda se lembravam do acontecimento. Plantas que diziam: nem digas nada. Mas eles assustaram plantas, é? Tudo isto soa tão bizarro. O cientista chega a casa e diz: então, filho, teu dia de trabalho, já assustei um repolho. E depois o repolho ficou a sofrer de stress pós-traumático. Sim. As plantas não têm cérebro, não é? Caso vocês estejam a perguntar-se: então, mas como é que é o cérebro das plantas? Não têm. Mas os cientistas estão a estudar a hipótese de elas terem um outro sistema que funcione de maneira parecida. Por bizarro que pareça, houve um cientista nos anos 60 que pegou... Cada uma. Agora lês. Houve um cientista nos anos 60 que pegou em duas plantas, ligou uma delas a um polígrafo. Ele ligou uma planta a um detector de mentiras. Sim. E disse: diga-me, bugavília, foi você que matou a papoila? Não foi. Não foi, era pertenceu ao Partido Comunista. Se isso foi nos anos 50. Ele ligou uma planta a um polígrafo e depois pegou na outra planta que não estava ligada ao polígrafo e pediu a um colaborador que agredisse essa planta, que a pisasse. E diz ele que a que estava ligada ao polígrafo ficou arrasada e passou a reconhecer o bandido pisador de plantas. Sempre que ele entrava na sala, a planta: foi o número 4! Foi o 4! Um outro cientista diz que fez uma experiência em que ele simplesmente pensou em queimar as folhas de uma planta. E ele diz que a planta percebeu. Quando ele deu por isso, a planta já tinha desatado a correr. Ele quis queimar as folhas da planta. Ele pensou em queimar. Que era? Ele pensou... É que isso pode explicar muita coisa de Talvez tudo. não tenha queimado mesmo. Não, mas há cientistas que dizem que as plantas conseguem ler os pensamentos dos humanos. E por fim, a experiência... Só depois têm grande dificuldade em transmitir o que Sim. Mas serve muito, não é? A experiência diz que as plantas têm um sistema de comunicação entre elas. Elas falam. Diz aqui que uma cientista conseguiu descobrir que as plantas são capazes de transmitir ondas sonoras, como que umas sondas, aparentemente criadas por um sistema de espuma das condutas do xilema.
Eu não sei, eu não percebo nada de botânica, eu não sei o que é o xilema. Mas isso agora não interessa. O que interessa aqui é que estou a olhar para as saladas de outra maneira. Uma terrina de alface e tomate é agora para mim uma vala comum contendo os cadáveres de génios. Além disso, acabou-se aquilo de me passear pela casa todo nu quando estou sozinho. Que eu sei bem o que é que elas, cada uma no seu vaso, dizem umas às outras. Parece que estou a ver a árvore de borracha a dizer aos coentros. Olha para aquilo, deprimente. Parece um leão marinho albino a dar boleia a uma minhoca anã. Bom, temos tempo para mais uma. Mas olha lá, se fizéssemos um pequeno. Eu sou uma alface. Sim. E tu és uma couve. Vá, e Sim. sim, então estás aí a fazer a fotossíntese. Aparentemente elas falam. Tu queres que eu São os assuntos responda? dela, São os assuntos delas. Sim. Uf. E esta clorofila? Ui. Já não se faz clorofila. Olha os de pôr do gato. Olha para ele. Num bairro suburbano em Norfolk, na Virgínia, Estados Unidos, um senhor entrou em pânico, ligou para as autoridades e para o jardim zoológico em horror, gritando: um leão, anda um leão à solta aqui no bairro. Quando chegou uma equipa de resgate animal, descobriram que não se tratava de um leão, mas sim de um labrador retriever. Geralmente são duas espécies que se confundem facilmente, estes meigos cães e estes perigosos felinos de grande porte. Tanto assim que muitas vezes muita gente morre em África tentando coçar a barriga a labradores retrievers e dizendo que é a coisa mais fofinha, é a coisa mais fofinha. E depois são comidos, Busca. porque se trata de leões. Não, E as filhas da mãe das plantas da savana aplaudem. essa parte é estupidez. Mas o que também é estupidez é o que aconteceu neste bairro americano. O homem entrou de facto em pânico, julgando que se tratava de um leão, e era um labrador retriever. Agora, o que é mais espantoso é que eu vi uma fotografia do cão e macacos me mordam se ele não parece um leão. Repararam no que aconteceu aqui? Numa única frase, 3 espécies de animais: cão, macacos e leão. Bom, o que se passa é que os donos deste cão tosquiam-no e fazem um penteado que o torna de facto uma espécie de miniatura de leão. Eu acho que as intenções dos donos é muito mais épica do que o resultado. O resultado é só ridículo, coitado do bicho. Com uma juba. Um labrador retriever com uma juba. Eu vou publicar daqui a pouco as fotos deste meio canídeo. Porquê é que este labrador é assim? Porque não é puro. É fruto da relação entre um labrador e um caniche. Eu espero que o caniche tenha sido o macho, porque senão pobre caniche fêmea. Não só a viver um momento de amor com uma bestinha de um labrador, mas depois a dar à luz um labrador. Isso era coisa para uma cadela pensar. Se foi um caniche macho, esse caniche anda a passear-se a dizer: quem é o maior? Quem é o maior? Podes querer. Mas isto era coisa para uma cadela caniche pensar: poça, eu a partir de hoje entrarei para um convento. Ou, dado o contexto desta divertida história, um cão-vento. É pá, que giro. Eu às vezes gostaria de pegar em mim e levar-me a jantar e depois para a cama para uma noite de amor comigo. Este cão, esta fusão mágica de labrador, caniche e leão, tem uma página de Facebook. Ele chama-se Charles e quando esta história foi publicada na net, em poucos minutos ele ganhou 2.000 fãs. É muito visual, Marco. Pois é muito visual. Não, tu ias jantar contigo mesmo e depois levar. É muito visual. E não é nada que não defina a minha adolescência. Depois ir para a cama comigo mesmo. Sendo que o jantar era apenas um bolo. Era um bolo. Isto passou-se. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Montepio, soluções para empresas. Um bolo. Programas especiais pré-verão sem fidelização. Visite um clube. Tão bom. O Homem que Mordeu o Cão.